De vendedor de chuchu com 5 anos de idade numa feira a 10 empresas nos Estados Unidos da América. De 13 infartos e um diagnóstico de esclerose múltipla para ser sócio proprietário da TV Connect USA, afiliada da CNN. Hoje, aqui no Business na América, eu vou entrevistar Renato Pereira, que tem uma trajetória, uma história de vida impressionante. Não saia daí, voltamos logo. Estamos de volta com Business na América e hoje uma alegria, um prazer para mim entrevistar Renato Pereira, sócio proprietário aqui da TV Connect, só que tem uma história impressionante, né? Com 5 anos de idade já vendia chuchu nas casas, nas redondezas e hoje nos Estados Unidos da América. Bem-vindo ao Business na América. Obrigado. Primeiramente, agradecer aí por a oportunidade e a paciência que você teve, porque não conta nada para ninguém, mas é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado aqui na nossa TV. Tá, então hoje estou rompendo aí algumas dificuldades aí, vamos lá. Muita história. Muitas histórias para contar, sem dúvida. E aqui é o local, Renato, é um local para que você possa compartilhar e, acima de tudo, não somente compartilhar a tua história de superação, mas incentivar que você possa ser um espelho para muitas pessoas, que elas consigam desenvolver resiliência, determinação, foco e atingir resultados. Agora, voltando na sua história lá do Brasil, quando você começou, a forma que você começou a sua vida lá no Brasil, o que impactou essa história aqui nos Estados Unidos? Sim, tudo, né? Uma formação, alguns princípios, como o da resiliência, de sonhar, de você, a persistência. Isso é muito desenvolvido na sua infância. E quando eu cheguei aqui aos Estados Unidos, eu digo que esse foi um dos principais pilares que me sustentou aqui e que me fez a ter o resultado que estamos tendo até aqui hoje. E o exemplo, quando você estava com 16 anos de idade, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu lá com 16 anos de idade, que você começou a tomar um outro rumo? Me conta aí. Tá. Voltando um pouquinho à história, eu digo que a minha formação começou, e aprendendo os desafios, começou aos 5 anos. Sim. A minha avó talvez foi a responsável por isso, de uma família muito pobre. E passava sempre o vendedor de algodão doce na rua, e queria uma criança, queria estar comprando. E nós, de uma família muito pobre, e vivendo ali por um momento, talvez um pouquinho abaixo da linha da pobreza. E é muito comum, né? Os netos correr para os avós pedindo alguma coisa. A avó era aposentada, tinha o salário todo mês. Tá? Vamos lá, avó. E a minha avó, hoje, olhando para trás, vejo a sabedoria que ela teve. Talvez ela não vive mais, tá? E ela nem sonha o que ela fez na minha vida. O impacto, né? O impacto que ela teve. Ela me colocava, eu ia pedir dinheiro e ela sempre dava, mas criança quer todos os dias. Todos passavam, a avó corria, eu e meu primo, e nós corríamos para a casa da avó pedir dinheiro. E ali ela pegou um saco de arroz vazio, colocou ali, não me lembro a quantidade, mas uns 4 a 5 chuchus que tinha no quintal, e pediu para eu ir vender. E eu saí nas casas e vendendo chuchu. As pessoas, quase todo mundo tinha, era um bairro muito simples, de ruas de terra, quase todo mundo tinha aquilo no quintal. Mas as mulheres, talvez, com dó de ver uma criança, achava bonitinho e comprava. E eu voltava, minha avó colocava mais, uma hora era couve, outra vez ela fazia aquele famoso geladinho, né? Aquele geladinho, chup-chup, famoso. E eu saía vendendo. E eu comecei a me interessar pelo dinheiro. Eu falei, puxa vida, agora eu tenho dinheiro, corria, ficava na esquina esperando um senhorzinho passar com algodão doce para eu poder comprar meu algodão doce. Tá, então começou muito cedo a história, e aí eu creio que nasceu aos 5 anos para 6 anos, aí, ainda sem conhecer dinheiro, mas nasceu ali o interesse de querer, na época falávamos ganhar, né? Hoje a gente entende que não é ganhar, e sim fazer o dinheiro. Nasceu em mim o interesse de fazer o dinheiro, eu quero ter mais e mais. Tá, e o tempo foi passando, e eu continuei fazendo aquilo.
E eu comecei a fazer uma pergunta. Eu perguntava para mim mesmo, perguntava para minha mãe, perguntava para... Falei, aonde que o dinheiro nasce? Uma criança, não tinha... Sim. E eu ficava perguntando, onde o dinheiro nasce? Onde está essa árvore? Onde está essa árvore? E aí minha avó falou, por que você quer saber? Porque eu quero estar lá, eu queria estar onde o dinheiro nasce. Tá, uma pergunta bastante de uma criança. Bom, e aí continuei vendendo. Aos 9 anos de idade, eu cortava o cabelo numa casa de um senhor, e a esposa dele, a saudosa irmã Nina, pertencia à mesma igreja que nós, ela vendia Avon, e ela tinha um problema. Na época ela estava com um problema nas pernas, ela não conseguia andar, e eu fui lá cortar meu cabelo, e ela falou, você é o menino que vende tudo, né? Porque a minha mãe falava que eu gostava de ficar vendendo. E aí ela pegou e falou, você não quer vender Avon? Falei, sim, posso vender, por que não? Aí ela falou, olha, eu ganho 30% e eu vou te pagar 20%. Tá, e você me deu os catálogos, você anota no próprio catálogo, na época não tinha um pedido, não tinha nada. Eu lembro daqueles catálogos menores. E eu tinha uma bicicletazinha verdinha e eu montava nessa bicicleta e saía andando na casa das pessoas vendendo. E comecei a pegar gosto, porque, de novo, as mulheres acho que tinham dó de ver um menino vendendo, tímido pra caramba, simples, muito humilde, e eu ia na casa do pessoal da igreja mesmo. Só que eu indicava pro outro, e eu fui perdendo o medo de vender. Aí levava para ela o catálogo, passávamos lá horas tirando, porque não tinha um talão de pedido, você ia marcando no próprio, em cima do perfume lá, Irmã Tereza. Tá, era assim. Aí ela ficava passando Irmã Maria do Coque. Era assim. Era dessa maneira, muito profissional meu CRM da época. Que legal. E chegava lá, a gente ia passar limpo aquilo. E quando chegava, eu não me lembro se era semanal ou quinzenal, chegavam os pedidos, tinha as campanhas. E aí meu pai ia comigo para buscar. Ele tinha um Opala e não cabia, eu me lembro que não cabia no porta-mala do Opala as minhas caixas. Aí chegava em casa, eu muito empolgado, eu separava tudo aquilo no chão e vinha a sacolinha separado. E aí eu ia colocando lá e escrevia na sacolinha, Irmã Tereza, Irmã Maria do Coque. E saía entregando. Ia entregando um a um e recebendo, ia lá na casa da irmã Nina, entregava o dinheiro e pegava o meu, chegava em casa e entregava para minha mãe, 100% do dinheiro para minha mãe, que depois de algum período já acostumou a receber aquilo, já começou a fazer parte da renda da família, e ajudava, e também comprava as minhas coisas ali, eu tinha meu dinheirinho. Tá? O famoso dinheirinho, né? O famoso dinheirinho. Então, iniciou assim uma grande dificuldade da família, morando num local pobre, e desenvolvi aí essa habilidade de, muito cedo, muito criança, correr atrás do dinheiro. O meu pai, por não ter, na época, doente, uma dificuldade financeira, ele achou legal isso, minha mãe achava bonito. Sim. E deixava. Hoje, talvez... alguns especialistas talvez eu nem recomendo deixar uma criança nessa idade fazer o que eu fazia. Sim. Mas para mim foi muito bom e eu hoje afirmo, respondendo à pergunta inicial, que isso me moldou. Isso. Para que eu pudesse tá crescendo, e eu utilizo até o dia de hoje. Eu não vejo dificuldade em nada, porque desde cedo eu aprendi a resolver e tentar encarar de uma maneira otimista e resolver a situação. E me lembro o dia que eu tive a resposta de onde nasce o dinheiro. Tá? Eu tinha aí por volta já de 11 para 12 anos, eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego como guardinha mirim, tá? 12 anos de idade, de guardinha, e aos 13 já tive meu primeiro registro em carteira, 13 anos de idade. Tamo junto, então. Tá. Eu também fui com 13 anos. 13 anos. E nessa época eu fui trabalhar na feira, porque o guardinha ganhava muito pouco, e de sábado e domingo, às 3 horas da manhã, eu estava nas feiras montando barraca para vender frutas e descarregando caminhão de laranja, de frutas, e depois, 3 horas da tarde, montando tudo. No domingo iríamos para um outro local de novo. E foi nessa época que eu consegui a resposta da onde nascia o dinheiro. Eu me lembro o dia conversando com um tio meu,
E eu, onde nasce o dinheiro? Nasce o dinheiro. E ele falou, para você ter dinheiro, você tem que vender. Aí eu comecei a imaginar, na feira, eu falei, puxa vida, a pessoa que plantou essa laranja, ele teve todo o trabalho, lutou e fez tudo e tal, e colocou colheu e pôs nas caixas, pôs em cima do caminhão e fez tudo. Só vai ter dinheiro a hora que alguém vender isso. Se não for vendido, não haverá dinheiro. Tá? E aquilo comecei já muito cedo, comecei a filosofar sobre isso. Aí tinha um vizinho de casa que construía casa para vender. Aí eu fiquei imaginando, falei, puxa, ele compra o terreno, ele faz projeto, ele faz tudo, ele prepara, e ele só vai ver dinheiro a hora da venda. Falei, então, ali eu respondi a minha pergunta inicial. Dinheiro nasce na venda. Na venda. E é aqui que eu quero estar. Vendedor. Eu quero ser vendedor, porque eu estou perto do dinheiro. Sim. Por que eu vou lá iniciar lá atrás numa carreira tão longa que para chegar no lugar do dinheiro? Eu quero estar aonde está o dinheiro. E assim foi embasando a minha vida. E foi passando de tempo em tempo, de 12 anos, chegou nos 16 anos, e você teve um fato bem interessante com o prefeito da prefeitura. O que aconteceu lá? Aos 14 anos eu entrei no Senai, e na época era o sonho dos pais que os filhos entrassem no Senai, era um curso todo dia todo, e porém ganhava-se muito pouco, meu pai numa situação bastante complicada, e eu gostava muito, sempre gostei muito da área de automação. Aos 10 anos de idade, eu fiz o meu primeiro curso de eletrônica pelo Instituto Universal Brasileiro. Nossa, famoso. Famoso na época. E 11 anos de idade eu já passava, o meu divertimento era estar com um rádio e uma televisão queimada tentando consertar. Nunca conseguia, mas estava fuçando, estava mexendo. Eu tinha uma salinha no fundo de casa que meu pai montou para mim, tinha umas ferramentazinhas ali, queria me encontrar. Nunca ninguém me encontrou soltando pipa, jogando nada. Ou eu estava lendo alguma coisa, ou eu estava na minha salinha tentando consertar alguma coisa. Então, em continuidade a isso, fui para o Senai, fiz um curso de elétrica e eu queria me formar em técnico em eletrônica. Eu nasci e criado em Jundiaí. E em Jundiaí existe um colégio até o dia de hoje, por nome de Divino Salvador, um colégio de alto padrão. Na época, muito caro, e só estudava nesse colégio os filhos de muito ricos da cidade. E era a única escola que tinha um curso de técnico em eletrônica. Puxa. Era muito caro, e eu queria estudar lá. E minha mãe falava, mas como, meu filho? Lá tem que ir de ônibus, nós não temos nem como pagar a passagem do ônibus, quanto mais a escola. E eu sozinho, de novo, sem ninguém me falar nada disso, sem ninguém me motivar, eu acabei descobrindo que existia algo na prefeitura que chamava Bolsa de Estudos, que a prefeitura pagava. Sim. E eu peguei o ônibus sozinho, moleque lá de 15 para 16 anos, e fui até a prefeitura. Chegando lá, procurei saber, me indicaram lá qual era o andar, fui lá falar sobre Bolsa de Estudos. Fizeram toda uma entrevista para saber se eu tinha realmente merecimento daquilo. Só que quando eu falei qual era o colégio, a pessoa falou, não, mas desculpa, não existe bolsa de estudo para esse colégio. A bolsa de estudo é só para a escola tal, tal e tal. Lá é um colégio de gente muito rica, não existe nenhum acordo com a prefeitura e tal. Falei, não, mas é lá que eu quero estudar. Falei, lá nós não temos, podemos fazer nada. Aí eu me lembro que eu desci e quando eu estava saindo da prefeitura, eu falei, não, poxa, mas tem que ter um jeito. E voltei e perguntei para um guarda, um moreno, falei, onde fica a sala do prefeito? Ele falou, fica no, se não me engano, 8º andar. E ele está lá? Não, ele está almoçando. Falei, que hora que ele chega? Ele falou, ele está para chegar. Falei, quando ele chega, ele vem por onde? Ele falou, ele para aqui nessa rotatória e entra por essa porta. E hoje eu fico pensando, como que um menino, naquela época... Articulou, né? Eu estou falando há 35 anos atrás. 34 é muito tempo, sem internet, sem motivação nenhuma, mas eu não acertava o não. Eu queria resolver um problema meu e eu fiquei esperando o prefeito chegar. E quando ele chegou, me lembro muito bem o nome dele, Dr. André Benassi, ele era meio manco, parou um Monza, eu vejo a imagem dele parar, ele desceu, o segurança, ele veio andando, uma segurança bastante longe dele, e eu fui ao encontro dele e furei aquela segurança e já fui cumprimentando ele, dei a mão, falei, doutor André, eu tenho algo para falar para você que é de muito seu interesse.
Uhum. Ele, pois não, então vamos até a minha sala. Opa! Aí no caminho eu falei, agora eu falo o quê, né? Eu, não- eu não tinha pensado nada. Sim. E não sei de onde saiu aquilo. Eu falei, olha, É. eu tenho algo para te falar que é de muito seu interesse. Aí ele chegou na sala, e essa sala dele marcou que durante muito tempo, e até hoje eu tento fugir isso, não consigo, todas as salas das empresas que eu montava, tudo eu queria fazer do jeito que foi minha primeira sala de um executivo que eu Sim. vi, foi a mesa do prefeito. De um líder. Era uma mesa em L, de cor escura, uma cadeira grande, tá? Eu me lembro exato, assim, na hora que eu entrei, tanto Sim, é que marcou. todos os meus escritórios eu faço a sala Uhum. daquele jeito. Marcou para mim aquilo como o maior sucesso que eu tinha Sim. visto até aquela data. Uhum. E aí quando eu entrei na sala, ele, pois não, eu sentei e eu muito tímido, mas eu vencia, a minha força era tão grande que eu vencia aquela timidez. Sim. E ele me perguntou, pois não, eu falei, olha doutor, eu sou de uma família muito pobre, moro no Jardim Santa Gertrudes, era o bairro que eu Sim. morava em Jundiaí, e meu pai é doente, ele tem um problema e não consegue estar trabalhando, e nós venho de uma geração de família pobre, e a possibilidade de mudança do destino da minha família está em mim. E para isso eu preciso fazer um curso de técnico em eletrônica no Colégio Divino Salvador. E nós não temos condição de pagar. Ele falou, mas lá não temos bolsa de estudo para lá. Eu falei, eu sei, e por isso que eu vim falar com o senhor, porque eu sei que você tem o poder hoje de resolver o meu problema. Será que ele conseguiu? Será que ele teve sucesso? Não sai daí no próximo bloco. Estamos de volta com o Business da América e foi lançado, né, a pergunta, será que ele conseguiu influenciar o prefeito da cidade para que conseguisse ali a conquista dos estudos? Conseguiu? Como é que foi a reação do prefeito? Pois então, o prefeito na hora, ouvindo, hoje eu imagino, né, lendo a expressão facial dele, esse moleque tem, né, meu? De querer vir aqui falar sozinho, não veio com o pai, não veio com a mãe. Normalmente, uma criança, um filho sempre tem a mãe do lado. Eu nunca tive isso. Uma das coisas que hoje eu agradeço muito ao meu pai, porque ele sempre vai, faça, Sim. se vira, e corra atrás. Os meus também eram assim. Aprenda. Legal. Tá, e Somos privilegiados aqui. e hoje eu até defendo a tese de que a evolução do mundo deve-se aos insensatos. Então, muito cuidado, e as minhas filhas não foi diferente. Foi exatamente dessa maneira. Vai, aprenda, se vira, você pode, eu acredito. E vai, faça. Uhum. Se tiver qualquer coisa, eu estou aqui, mas Faça. vai lá. Bom, e o prefeito acho que ficou imaginando, o que esse moleque, moleque, Sim. tem de vir aqui falar comigo e ter essa... Não é qualquer pessoa que chega para falar com o prefeito de uma cidade grande. Ele foi e chamou a psicóloga responsável lá da Bolsa de Estudos e falou, eu quero que você... Chamou ela, eu quero que você ouça esse menino e que vá saber um pouco da família dele. Ele está me pedindo algo que nós não temos, mas... ele não falou essas palavras, mas eu acho que ele disse, ele me tocou em alguma coisa, vai saber mais dele e depois me venha. E falou para mim, olha, você volta na semana que vem, daqui a uma semana ela vai fazer um estudo, vai procurar saber um pouco mais de você e depois a gente volta a falar. Tá bom. Fiquei contando nos dedos os dias e era uma quinta-feira, na outra quinta-feira eu voltei. E cheguei lá, aí quiseram me impedir, não queria deixar chegar na sala, eu falei, não, ele está me esperando, ele pediu para eu voltar. Aí o guardião não pode, aí foi lá falar com ele meio que não lembrou do meu nome, e aí o guarda, não, eu falei, não, ele tá me esperando, fala que eu sou um menino do Santa Gertrude. Ah, tá, pô, liberaram eu para entrar. Aí quando eu cheguei na sala, pois não, tá, lembrou, tá, ligou para pessoa e veio a psicóloga lá, conversou um pouco com ele, falou, bom, Renato, nós, baseado na sua história, nós fomos investigar um pouco, e você é uma pessoa na escola exemplar e tá, e eu vou criar uma situação que eu não sei nem como que vai ser feito isso, como a prefeitura vai fazer, se eu vou fazer, eu não sei nem como, mas pode ir no Divino Salvador, se matricula e pede para entrar em contato comigo que eu vou providenciar o pagamento. Uau. Tá, e assim, saí de lá, desci até a escola, e antes ele falou, o que você precisa que eu faça? Falei, eu preciso que o senhor pague a escola, o ônibus
e me deu um lanche à noite para poder comer, porque eu não tenho condição de comprar na cantina lá, e o curso é longo. Eram de 5 anos o curso e o horário também longo. Incluiu o lanche junto. Sim. Visionário, hein? O lanche eu não consegui, mas Mas tentou, né? tentei, lógico. Mas a escola e a passagem eu consegui. Sim. Tá? E assim comecei a estudar e cumpriu aquilo que eu falei para ele. Foi através desse curso que eu consegui um dos trabalhos que realmente mudou a minha vida. Foi a minha escola de gestão empresarial que eu tive. Foi quando, através dessa formação, anos depois, eu entrei numa grande multinacional sueca e com a profissão de técnico em eletrônica e saí de lá com um status de diretoria. E lá eu aprendi tudo que minha base hoje que eu tenho de gestão, de empresas, e foi nessa empresa. Então aquilo que eu disse para ele, que era o curso que eu precisava para poder mudar a história da minha família, realmente se concretizou e eu posso dizer que eu mudei. A minha geração já não passou as dificuldades que eu passei e aquela pobreza muito grande como eu fui criado, as minhas filhas já não tiveram isso. E até os meus irmãos e os meus pais, depois de mim, foi tudo mudando. A gente foi arrastando isso tudo. E hoje, graças a Deus, todo mundo tem uma vida digna. Sim. Com 26 anos, Renato, você foi diagnosticado com esclerose múltipla. Foi praticamente desenganado. Foi uma coisa muito grave. Como é que você lidou com isso? Sim. Na época, eu já iniciei a vida tudo muito cedo, né? Uhum. E também casei muito cedo. E aos 25 anos eu já tinha 3 filhas. Tá? Então foi tudo bastante precoce. Né? Tudo foi precoce, tudo né? Precoce, tudo muito rápido, tudo acelerado. E de repente comecei a ter alguns sintomas, comecei a esquecer uma das pernas, ela não se movimentava, iniciei todo o tratamento, corre para um médico, para outro, e até que saiu o diagnóstico. E vai para a Unicamp, e Beneficência Portuguesa, inúmeros exames, e sai o diagnóstico que eu estava com esclerose. Nessa época eu já não estava conseguindo dirigir mais, eu não tinha mais o controle do pé direito. E ali foi tomando remédio e alguns tratamentos, mas nunca caiu em minha ficha dizendo você vai morrer. Estava muito em paz, muito tranquilo, lidando como se fosse aquilo uma gripe. Uma gripe. Tá. Uhum. Até que um dia, com 1 ano de tratamento, 1 ano sem trabalhar, 1 ano afastado, eu fui numa perícia médica na região do ABC, porque a empresa era de lá. E nesse dia, eu me lembro que eu fiquei sentado próximo à sala do médico, aqui a porta era do lado. Todo mundo entrava na sala, ele nem fechava as portas. Uhum. E a pessoa entrava e ele fazia 2, 3 perguntas dizendo, você está apto a trabalhar, pode trabalhar. Uau. E a pessoa falou, mas eu não posso, doutor, eu não estou bem, eu não aguento. Não, mas você pode sim, dá um jeitinho, tá? E alguns saíam chorando. Até que entrou um senhor com uma das pernas amputadas, que tinha amputado fazia muito poucos dias, e ele não conseguia nem sentar, e o médico falou, não consigo sentar, doutor. Ainda ele de muletas, precisava de ajuda, e o médico falou, olha, você está de alta, pode trabalhar. Eu falei, doutor, mas ele falou, não, tem trabalho só sentado, não precisa de 2 pernas para trabalhar, você tem 2 braços, tá? Mas muito bruto. E chegou a minha vez. Pronto. Quando eu entrei, ele pegou os exames, olhou bem para mim e falou assim, você sabe a doença que você tem? Eu falei, sei. Você sabe quantos anos você tem? Eu falei, 25 para 26 anos. Ele falou, você sabe o fim dessa doença, né? Eu falei, sei. Quando eu falei sei, eu tentei recuperar. Eu falei, doutor, só que eu acredito, eu tenho muita fé, eu acredito que tudo pode mudar, tudo pode... Ele não atentou para nada do que eu falei. Ele só continuou escrevendo e entregou, falou aqui, essa carta você vai dar entrada no INSS para tua aposentadoria, tá? E você pode... E eu continuei tentando falar, ele continuou a escrever outro. Aí ele falou, você tem seguro de vida? Eu falei, tenho. Ele começou a escrever a carta e me entregou, isso aqui você entrega para a tua empresa de seguro, se a tua doença dá direito de receber o seguro em vida.
tá? Porque algumas doenças dá o direito de receber, tá? E ali ele pegou tudo e falou, eu vou te dar mais, enquanto você prepara toda a aposentadoria, eu vou te dar mais um ano para você ficar em casa. E eu saí dali, meu cunhado dirigindo o carro, e eu saí, eu me lembro, sentado na frente, e eu tive que ir até a empresa minha, que era no Alphaville. E eu fui uma viagem de Santo André até Alphaville sem eu falar uma palavra. Eu olhando, todo mundo passando, eu falava, pô, eu vou morrer. Esse médico está achando que eu vou morrer. E na época, uma das coisas, qual foi o pilar que eu mais Sim. segurava? Era minhas filhas. Eu falava, puxa, eu vou morrer, e essas minhas filhas vão precisar de alguém, elas vão chamar outro homem de pai, e não eu. E eu não vou poder fazer nada. E eu coloquei no mundo e eu não vou poder. Aquilo mexer demais comigo. Mas muito, muito. E eu não falei nada com ninguém. Eu tenho uma característica de quando eu estou preocupado, eu não falo. Se eu estiver nervoso ou preocupado, eu prefiro ficar quieto. E eu fiquei quieto ali, pensando e vendo. Eu vi as pessoas. E eu me lembro uma senhora passeando com uma criança e olhando. Eu via no carro casais com criança. E aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, mano, e eu saindo do médico, novo, trabalho numa grande empresa e estão dizendo que eu vou morrer. Não, eu não posso morrer. Agora não. Uhum. Eu não posso morrer. Eu não posso. E aquilo foi crescendo dentro de mim. E eu cheguei no médico da empresa, tinha que entregar todos aqueles documentos para a empresa. Eu entreguei, o médico olhou, tudo bem, Renato, tá bom, que bom, então você tem mais um ano e desejamos. Quando ele falou tudo que tinha que falar, eu falei, doutor, eu quero voltar a trabalhar. Ele falou, Renato, você acabou de vir da tua perícia, o médico te deu mais um ano. Eu falei, doutor, eu quero voltar a trabalhar. Eu não posso ficar em casa, eu quero voltar. E ele, toda a argumentação que ele usou, eu usei contrário, não, eu posso voltar, existe trabalho que eu posso fazer, eu tenho minha mente boa. E aí, quando o médico, não tendo argumento, pediu para que eu aguardasse numa sala e chamou o meu chefe e o diretor de RH. Uhum. E eles conversaram numa reunião e ele falou exatamente isso para o meu chefe. Fiquei sabendo depois, falou, olha, a doença do Renato é neurológica, ela vai chegar na mente, ele está muito próximo. Todo o corpo dele já atingiu as duas pernas, os dois braços, e se vocês acharem que queira atender esse último pedido dele, a empresa tem todo um lado humano, faça, por pouco tempo. Então a empresa decidiu que todos os dias uma pessoa passava na cidade de Jundiaí, me pegava e levava até o Alphaville para poder ficar no escritório, reunir os funcionários, pediu para que ninguém falasse nada sobre o meu problema e que era só para participar de momentos alegres, não era para dar nenhum serviço para mim, e que eu ia ficar ali na oficina, conversando com um, com o outro, e assim passava o dia. Só que naquele dia eu tomei uma decisão, que eu não aconselho a ninguém fazer, tá? Isso foi muito particular, e a minha fé na época alcançou, mas toda vez que eu conto isso eu sempre alerto. Não recomendo ninguém a fazer isso. Nós devemos confiar na medicina, na ciência, e eu sou defensor disso. Mas aquele dia eu saí dali e falei, eu não tomo mais nenhum remédio. Não vou tomar mais. E aí... Foi pela fé. Todo mundo foi contra, não pode, não pode. E eu lembro que na época a minha sogra estava em casa e ela veio falar comigo, eu falei, não vou tomar mais. Não tomo. E eu, muito decidido, quando eu falo, eu não vou tomar, não vou tomar. Bom, e aí me levavam todo dia para a empresa, e eu me lembro que no quarto, quinto dia, tinha uma sala do chefe, ficava lá em cima, e eu não conseguia subir escada, porque na minha cabeça eu puxava a perna, mas ela não vinha. Tá? E eu fui subir com muito trabalho, eu consegui subir. Uau. E ele chegou lá, chamava Walter, hoje falecido, ele falou, Walter, pô, Renato, você é louco, meu, como você vai descer agora? Aí eu falei, você me leva no colo, ainda brinquei. Mas aí cheguei lá, fiquei mexendo no computador, na hora de descer, eu desci com muito cuidado. Bom, no outro dia eu já subi mais fácil, depois desci. Bom, uns 15, 20 dias que eu estava lá, um dia surgiu uma necessidade de atender um cliente que era na mesma rua. Essa empresa eu fazia assistência técnica de um determinado tipo de máquina, e na área eletrônica, e ele falou, e eu vi ele lá desesperado, porque tinha que atender um cliente, e era algo muito simples, e ficava a uns 4, 5 quilômetros no mesmo bairro da onde a gente estava, no Alphaville. Eu falei, Walter, deixa eu ir, meu. Eu estou bem, eu já estou dirigindo,
essa semana eu fui para a igreja dirigindo, eu já estou funcionando, deixa eu ir. De tanto eu insistir, ele falou, Renato, tinha um posto de gasolina perto da empresa e os carros ficavam guardados lá. Ele falou, vai até o posto, pega um carro, mas cuidado, pelo amor de Deus, não vai fazer merda, porque senão vai complicar para mim e para você. E eu peguei o carro, fui até na empresa e resolvi o problema e voltei. Quando eu cheguei, eu me sentia, Sim. nossa, eu renasci, eu estou bem, eu trabalhei. Bom, assim foi. Uma semana depois, um outro atendimento, depois mais um, e eu fui voltando e Sim. já subi a escada correndo e estava normal. E aí passei pelo médico da empresa, ele mandou fazer um monte de teste, abaixa, levanta, faz. O médico falou, olha, você sente? Não, eu quero trabalhar, estou normal. E aí eu fiz uma carta de próprio punho, foi pedindo para o INSS que cancelasse todo o processo de aposentadoria, que eu não queria aposentar porque eu estava curado. E eu fiz essa carta e foi entregue. Sim. E eu voltei a trabalhar. E depois cresci dentro da empresa, passei para a área comercial, depois assumi uma gerência, e viajei o Brasil inteiro e muitos outros lugares do mundo, e cheguei até aqui. Então, sim, essa foi mais uma parte da minha história onde teve aí uma resiliência muito grande, uma decisão, e que foi moldado. Eu vejo assim, muita resiliência, né, que você foi realmente exprimido com todas as forças e conseguiu suportar a pressão externa que você estava tendo naquele momento. Tanto de saúde física, pai de 3 filhas, os desafios que você teve. E aí, como a nossa entrevista ela tem um tempo, com certeza a gente vai ter que fazer várias entrevistas. Porque as perguntas que eu comecei a fazer aqui, elas são introdutórias. Imagina o que vem pela frente ainda. Chegando aqui na América, eu sei que tem uma história de você na América, que a gente vai ter que contar talvez em um outro momento. Ótimo. Agora vamos falar sobre a tua liderança hoje. É muito diversificada a tua liderança, porque você atua, hoje tem a televisão, né, como um sócio proprietário, tem uma empresa de insurance, né, de seguros e de energia solar e de inteligência artificial e um monte de coisa. Como é que é para você ter tantas empresas em áreas tão distintas? Tá. Muito cedo também aprendi. Primeira vez que eu ouvi falar isso foi com o Flávio Augusto, a palavra equity. Tá, famoso equity, fazer empresas e fazer essas empresas ter valores e vender, essas empresas serem vendidas. Então, desde muito cedo, desde quando eu cresci nessa empresa ainda no Brasil, eu sempre tive os meus mentores online, pessoas a quais eu sigo e aprendo muito com elas e tento aplicar no meu dia a dia. Aconteceu diversas situações no Brasil, a qual me trouxe até aqui, nos Estados Unidos, e quando eu cheguei aqui, eu fui fazer toda uma análise da minha vida, já aos 44 para 45 anos, e concluí que eu precisava criar uma independência financeira aqui, e que eu não tinha outro caminho. Eu não tinha mais tempo para poder fazer isso como empregado, eu não tinha mais... A única maneira que eu tinha para poder fazer algo aqui e chegar num valor expressivo monetário seria através de construção de empresas. Eu não tinha tempo para construir casas, eu não tinha tempo para comprar e vender carro, eu não tinha tempo de mais nada. Eu teria que aprender a fazer empresas e vender empresas. Era a única maneira que era possível naquela fase de idade de eu poder terminar minha vida tendo aí uma condição de multimilionário, senão não daria para fazer. Então, iniciamos então a primeira empresa e desde o início já sempre pensando em estruturar uma empresa para equity, tá? Abrindo mão aí de lucro imediato, sem nunca ter grandes prolabores, mas tentando buscar e formar pessoas para que essa empresa crescesse e funcionasse como uma máquina, para que um dia ela tivesse um valor de mercado. Desde o início, sempre eu trabalhei, até por conta da minha formação, sempre acreditei muito na automação e otimização de processos. Tudo que eu vejo, eu procuro entender como aquilo pode ser otimizado ou até mesmo automatizado. Então, desde a minha primeira empresa que nasceu aqui, a de seguros já foi a segunda, sim, eu já fui buscando tentar automatizar.
como que eu posso automatizar determinados procedimentos e processos para que eu consiga estar escalando a empresa, aumentando o faturamento, aumentando o número de clientes, sem aumentar a base de funcionários, tendo assim uma maior lucratividade. Sobre isso, sobre esses pontos, nós vamos ter toda a explicação. Pegue papel, caneta, preste muita atenção com tudo aquilo que o Renato Pereira vai te passar. Então no próximo bloco, não sai daí, porque muito mais virá. Até já! Estamos de volta com o Biz da América e hoje com o meu amigo, sócio proprietário aqui da televisão, Renato Pereira, que está nos ensinando, passando informações preciosíssimas de como você realmente transformar aquela árvore de dinheiro que ele imaginou que tinha lá com 5 anos, na verdade, trabalhar o equity, trabalhar a automação, como que você consegue ter 1, 2, 3, 10 empresas aqui nos Estados Unidos. Renato, no outro bloco, você estava explicando que você começou a enxergar, a perceber, as empresas que você estava comprando, adquirindo, que a questão da automação é super fundamental para que você pudesse estender os seus business. Você pode continuar falando sobre isso? Sim, sem dúvidas. Partindo aí da definição do que é empreender, a palavra o que é empreender, existe centenas aí de definições. Eu utilizei uma que eu ouvia muito tempo atrás, gostei bastante e tento aplicar até o dia de hoje. Que empreender nada mais é do que você ter a capacidade de contratar, preparar, treinar pessoas para fazer aquilo que você faria. Uhum. Tá, então se eu tiver a habilidade de, na minha opinião, sobre o significado dessa palavra, de eu preparar, treinar, contratar, ou recrutar, preparar e treinar para a pessoa fazer exatamente aquilo que eu sou um empreendedor. Sim. E a partir de então eu consigo empreender em inúmeros negócios porque eu tenho a capacidade de encontrar o talento e preparar ele para poder fazer aquilo que eu faço. Uhum. Tá, por um outro lado, eu sempre acreditei na automação, no sistema, em ter dados. Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então, se você tiver o total controle da empresa, você pode estar gerenciando ela à distância. Sim. Tá. Eu também acredito muito na liderança por eficiência e não por tarefa. Então, são coisas totalmente diferentes quando você tenta desenvolver as habilidades da pessoa para poder fazer aquela determinada tarefa e não o cobrar pela tarefa feita, e sim cobrar pela capacidade que ela tem em fazer e desenvolver aquilo. Tudo isso é algo que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo e eu creio que isso não tem um fim, tá? A cada dia eu busco aprender mais e mais. Não estamos aí no nível ainda que gostaríamos, mas é algo que eu acredito muito e tento levar as empresas para esse lado. Então, dessa maneira, você conseguindo contratar a pessoa correta para assumir o departamento Sim. de forma correta, ela entendeu a cultura da empresa, você faz aí toda uma gestão pelas habilidades dela e não pelas tarefas, porque uma vez que eu conseguir monitorar e desenvolver as habilidades, as tarefas serão realizadas de forma automática. E você tem todos os dados necessários para tomar a decisão, você é capaz de gerir quantas empresas você tiver. Não há nenhum tipo de problema. Olha só, a tua história é muito impactante e nessa entrevista a gente vai te levar até uma parte da sua trajetória de vida, da tua jornada aqui. E com as empresas que você está, você não para, porque você já tem uma visão, você está preparando uma dessas empresas para o IPO para estar na Nasdaq. Então assim, cara, você é insaciável. Como é que você chega aqui como imigrante e agora você está preparando uma empresa para um IPO? Me fala sobre isso. Então, eu sou muito motivado a desafios. E toda empresa, ela obrigatoriamente, ela só tem três destinos, ou 3 finais. Tá? Uhum. Ou ela vai ser quebrada, eu não quero montar a empresa para ser quebrado. Ou ela vai ser herdada, você está montando uma empresa, obrigatoriamente você terá que treinar alguém da sua família para poder ficar. E você não sabe quais são os objetivos, se alguém da família tem interesse para fazer ou não. Ou ela deve ser vendida. Eu não tenho outro caminho. Ou ela vai ser quebrada, ou vai ser herdada, ou você vai vender, porque a tua vida tem um limite. E você faz o que depois? Tá. Cada um desses caminhos que você escolher tem um tipo de gestão.
quem vai trabalhar na parte de dizer que quer fazer uma empresa para deixar para os filhos, ele já tem todo um plano de sucessão que tem que ser criado. No caso da empresa para ser vendida, é uma gestão um pouco mais profunda, com mais número, mais detalhe, mais formação, com RH muito eficiente, contratar os talentos de forma correta, com bônus, enfim, para que essas pessoas tocam a empresa, que em caso de ser vendida, você entregue ela e ela continue funcionando sem você. Empresa para ser vendida é aquela empresa que consegue operar de forma autônoma, sem o dono estar dentro e sem o dono ter nenhuma cadeira, sem ele ter nenhuma função administrativa dentro da empresa. E quando você vai decidir para vender uma empresa ou não, eu tenho dois caminhos. Se eu escolher vender, eu posso escolher um dos caminhos, eu vender ela para um fundo, para uma outra empresa, indo para o particular, ou eu vender ela para o mercado, que é o IPO. Então é onde você vende a empresa, mas continua dono dela. Ou seja, você abre um pedaço dela no mercado, ali gera-se uma quantidade de ações, as pessoas investem, passa a ter ali uma lucratividade pelos dividendos da empresa e ganha através do equity. Quanto mais essa empresa vai crescendo, mais aquelas ações sobem. Bom, e quando eu tive todo esse conhecimento, sabendo que uma das bolsas mais importantes do mundo é a Nasdaq, eu soube que fui buscar histórico de brasileiros que montaram empresa nos Estados Unidos e chegou até Nasdaq. Sabe quantos eu encontrei? Quantos? Nenhum. Nenhum? E isso ferveu meu sangue. Eu falei, poxa, por que não? E eu acredito muito que as coisas são impossíveis até que alguém vá lá e faça. Quando existem inúmeras coisas no mundo que quando um fez, abre a porta para vários outros fazerem. Tá? E eu falei, ok, eu sou movido e motivado muito por desafio. Então o desafio hoje para levar uma empresa à Nasdaq é muitíssimo grande, mas é muito grande. E eu estou iniciando, tá? É toda uma preparação que vai durar aí uns 2 anos, e nós começamos agora em janeiro a fazer essa preparação, buscando especialistas em cada uma das áreas, para nos preparar no sentido de software, no sentido de RH, no sentido financeiro, o CFO, o planejamento estratégico. Estou ligado a uma série de pessoas que está me ajudando a preparar a base dessa empresa para que eu possa construir esse prédio aí que um dia vai ser apresentado à Nasdaq. E aí eu serei a primeira empresa de brasileiros criada nos Estados Unidos que chegou à Bolsa Americana. E eu acredito que dentro de 2 a 3 anos nós chegaremos lá. Isso é uma visão. Vocês têm essa visão, e a visão com base realmente nos teus valores, na missão, que é todo dia você fazer o que tem que fazer, e focado no seu propósito, no seu chamado que você tem, a viabilidade disso é muito grande. É estar com as pessoas certas, a equipe sendo formada, os ajustes todos. Por isso que você chega onde chegou, porque você tem essa capacidade de ver o todo. Você é um CVO que a gente fala, né? Quer dizer, você é um cara visionário. Agora, se você pudesse voltar lá atrás um pouquinho, lá nos seus 19 anos, recém-casado, com toda a tua bagagem hoje, o que você diria para aquele Renato lá, né, com toda a tua experiência, tudo o que você já passou na sua vida, o que você falaria para esse jovem Renato Pereira com 19 anos de idade? Siga conselhos daqueles que já chegaram onde você gostaria de chegar. Voltando um pouquinho atrás, eu diria, primeiro, tenha muito bem claro aonde você quer chegar. E se você não consegue definir sozinho, busque ajuda. Porque muitas das vezes a gente não consegue e precisa de alguém fazer algumas perguntas para te direcionar. E uma vez que você souber, busque ajuda. Para poder você criar tudo, busque conselhos para que você possa estar chegando. E também eu tiraria um pouquinho das certezas. Os grandes erros que eu tive na minha vida foi por falta de dúvidas e ter muita certeza. Quando você tem dúvidas, você busca conselhos, você busca mais. Os grandes erros que eu tive na minha vida foi porque eu só tive certeza. E eu tinha muita certeza, e isso é muito comum na faixa, foi muito comum para mim, entre 20 a 30 anos, uma fase que eu achava que eu sabia tudo, eu estava certo, e eu tinha certeza que era aquilo e eu tinha que fazer. Aprendi muito, mas errei bastante.
Então, hoje voltando, eu diria para o Renato lá de trás, alinhe mais exatamente o que você quer, siga conselhos, tá? Ou melhor, elimine as certezas que você tem, tenha mais dúvidas e busque conselhos justamente para poder você enriquecer mais em relação às dúvidas que você tem. Dessa maneira eu teria errado muito menos. Muito menos. Estaria muito mais longe hoje. Olha só, pessoal, quando a gente escuta de um imigrante brasileiro aqui nos Estados Unidos, que veio como qualquer outro imigrante, cheio de desafios, o primeiro dia, primeiro mês, primeiro ano, as dificuldades enfrentadas é comum a todos, são muitos desafios. Agora, quando você chega num país como esse, com propósito, com visão, você sabe exatamente o que você quer, você vai colher muito mais daquilo que você plantou, porque a semente é muito boa, o campo aqui é fértil. Agora precisa alinhar os seus pensamentos, buscar ajuda, que nem o Renato falou. Excesso de certeza é um problema, porque vai te levar à prepotência, ao orgulho, e isso vai trazer consequências muito sérias. Então, nós precisamos de pessoas, de conselhos, de mentores, de pessoas que realmente possam contribuir com a tua carreira, com a tua vida, com a tua visão. Então, esse aqui é o momento de você parar e analisar assim, eu posso dar uma dose de humildade para mim? Um pouquinho de humildade, buscar ajuda em quem pode me qualificar, quem pode me lapidar, a melhorar. Então essa é a visão que nós estamos tendo hoje aqui dessa entrevista, que você pode, lá com 5 anos de idade, começar a vender chuchu para os vizinhos, depois ir para a feira, ter toda uma trajetória de vida e estar aqui hoje, né, com mais de 10 empresas e ainda sendo o sócio proprietário dessa televisão que está aqui. É possível. Agora, você está disposto a pagar o preço? Você paga o preço por isso? O teu preço é muito alto? Esse preço está alinhado ao teu propósito? Vale a pena? Porque a pior coisa é chegar, você receber tudo que você almejou, mas o preço foi caro demais. E aí vem um outro ponto que eu quero falar com o Renato Pereira. Lá atrás, você me falou sobre algo muito importante, que você até aconselhou, não façam isso. Quando você foi diagnosticado com uma doença que ia te levar à morte, que é a questão da sua fé. O que a fé, a tua espiritualidade, tem a ver com o teu sucesso hoje? Tá, eu acredito que a fé, utilizando aí a definição de algumas definições da fé, uma delas diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de que das coisas que você não se vê. Então, é você ter definido aquilo que você quer, muito claro, e visualizar. Em outras palavras, a fé é exatamente isso. É o ter muito claro aquilo que eu quero, mas muito fortemente saber e visualizar aquilo. Então, isso, independente de qual seja a religião, aonde está isso, se a pessoa está ligada a um Deus ou não importa. Se ele tiver essa visualização, essa certeza e essa visualização, e acreditar e batalhar por isso, ela é muito importante para que você consiga qualquer coisa na vida. Você tem um desejo muito de ajudar os amigos a compartilhar experiências. Eu já tive horas e horas de conversa contigo em vários momentos da minha vida e você não precisaria fazer aquilo. Tendo uma vida agitada, com várias situações para serem feitas, você predispõe o teu horário, o teu tempo para conversar e trocar ideia com os amigos mais próximos, que foi o meu caso, por exemplo. Eu estou aqui na televisão porque você me convidou, porque você enxergou em mim alguém que poderia realmente conduzir aqui um programa, mas veio de você, não veio de mim. Você que enxergou, você que oportunizou. Essa vontade que você tem de ajudar as pessoas, isso veio da onde? De quando? Como? Então, um dia eu fiz um curso com o Dr. Lair Ribeiro e ele falou muito de que todos tinham que ter muito clara a missão de vida. E depois, na hora do intervalo, eu falei, Lair, como que eu vou saber a minha missão de vida? Me dá alguma dica. Ele falou, eu não sei te falar nada. Falei, como que eu faço? Ele falou, é muito simples. Pergunte para 10 amigos seus, manda alguém perguntar para 10 amigos seus, que quando estão junto com você, por mais que 10, 15 minutos, você vai falar um determinado tipo de assunto.
de forma automática e que você tem prazer de falar sobre isso. O que esses 10 amigos falar de comum é a tua missão. Ah, foi muito fácil. É impossível alguém estar comigo por mais que 10 minutos e eu não entrar em alguma maneira de estar motivando ele, tentando ensinar alguma coisa que eu aprendi para que ele tenha uma vida melhor. Ou me preocupando com aquilo, até mesmo quando a pessoa não está preocupada, não quer ouvir, mas é natural meu, eu não consigo. É mais forte do que eu querer fazer isso, e querer abrir caminhos, conectar com pessoas, querer abrir portas. E já imaginei diversas vezes de fazer, muitas pessoas já veio me orientar, Renato, monta uma mentoria, faça isso. Eu nunca tive interesse de fazer isso por dinheiro, nunca tive. Já me ofereceram, Renato, eu quero te comprar tantas horas para você me falar, me ajudar. Falei, as horas já está te vendida por 0, pode vir aqui. E é tão forte isso que às vezes eu chego a parar coisas importantes da minha empresa para poder fazer isso. Porque eu gosto, está dentro de mim, é meu natural. Então eu tenho por missão de vida. Renato, a gente está indo para o final e eu peço com bastante desejo que você possa deixar uma mensagem para os imigrantes brasileiros em diversos países do mundo, não somente dos Estados Unidos, que você pudesse deixar a tua história, o legado que você está deixando, as suas palavras para incentivar o nosso povo a persistir, a ter resiliência, a viver a superação. Então, eu queria que você trouxesse as tuas palavras para esses que estão assistindo, que são imigrantes brasileiros. Muito bem. Primeiramente, eu diria, sonhe. Você ouse sonhar. Você não irá além dos seus sonhos. Você precisa sonhar. E, infelizmente, pela condição cultural, política, os brasileiros meio que cauterizou a parte do cérebro que nos faz sonhar. Tá? E você acaba não sonhando e planeja o teu futuro com base no seu presente. Na minha opinião, planejar o futuro baseado na tua realidade é escassez. Então, ouse sonhar. Sonhe. Se você tiver alguma dificuldade em sonhar, comece a assistir filmes, vídeos de pessoas que venceram, de pessoas que alcançaram. Busque alguma coisa que te faça desejar. Mude a ambiência, mude o local, leia, mas comece a sonhar algo que está fora da vida que você vive. Esse é o primeiro passo. Segundo, planeje. Comece a escrever os sonhos e criar uma maneira, o que eu preciso para alcançar esse sonho. E vai criando lá um OKR, vai criando teu planejamento para aquilo. E se você identificar que falta algum tipo de conhecimento, busque o conhecimento. Se falta alguma habilidade, vá buscar habilidade. Se falta pessoas, busque pessoas, contrate um mentor, busque especialistas que possa te preencher naquele planejamento para que, uma vez tudo aquilo feito, você alcance o teu sonho. E o terceiro ponto, não mais importante, muito ligado com o segundo, desenvolva a capacidade de executar tudo aquilo que foi planejado. Porque hoje temos uma carência de sonhar, e quem sonha, às vezes morre ali e não planeja. E outros até sonham e até planeja. Até escreve um monte de coisa e fica a vida inteira esperando o momento ideal para fazer aquilo. Infelizmente, não faz. Então não tem a habilidade de executar. Se você unir esses 3 pilares, o sucesso está garantido para qualquer pessoa. Renato, muito obrigado. Hoje foi a primeira entrevista de várias, porque nós sabemos o quanto você pode contribuir para os imigrantes, para os empreendedores, para os empresários, para aquele que quer mudar a sua vida. Então hoje foi a primeira entrevista de uma série de entrevistas que nós teremos com você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui na sua televisão e me dar aqui o prazer de estar aqui por um convite seu e ter a honra de poder entrevistar essa série. E desce nesse formato que nós estamos agora encerrando aqui o Business na América. Eu tenho certeza que você anotou, eu tenho certeza que você entendeu. É possível viver tendo resiliência, determinação
e você se superar a cada dia aqui nos Estados Unidos da América ou em qualquer outro país. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima entrevista do Biz da América. Até lá. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.